Eu agora escrevo pássaros, pássaros. Eu não vejo eles chegarem. Eu não escolho. De repente eles estão lá. Eles são isso. Um bando de palavras pousando uma a uma no fio da página. Chiar, bicar, chuva de asas. E eu, sem pão para lhe dar, só deixando-os vir. Talvez seja uma árvore, ou talvez seja amor. Agora escrevo Pássaros, de Júlio Cortázar, 5 últimos poemas para o Cris. Eu li esse poema agora do Cortázar, porque eu ando pensando na identidade do diretor, uma digital, identidade do diretor, o que faz o diretor de cinema. A identidade do escritor, o que faz de um escritor de cinema, também de livros, a identidade, o que faz isso. Eu tive um sonho saindo da cama hoje. Eu tive um sonho e sabe aquele momento, aquela sensação, um resvalo numa compreensão do que poderia ser isso. A identidade, o que faz a identidade de um ator, de um escritor, de um diretor, o que faz. Então eu me lembro, no sonho, eu sonhei com uma situação, um personagem, uma situação-personagem. Eu tenho a imagem da roupa desse rapaz e a condição dele, de quem ele é. E eu tive um vislumbre da percepção de como tocar nessa vida, como tocá-la para trazê-la, mantendo ela viva. E daí eu continuei tentando dormir, porque dormir é muito importante, faz muita falta quando se dorme pouco, fica um bagaço. E eu fiquei só com a impressão. Eu me lembro, eu não sei descrever se esse personagem era um morador de rua, mas que tinha uma roupa que não era de morador de rua. Mas tudo dizia que ele era um morador de rua. Que ao mesmo tempo ele tinha a vaidade e o orgulho dele, mas ele tinha o olhar para as coisas que desfilavam diante dele na rua. Os compromissos, ele tinha os compromissos iguais de qualquer um, mas o ponto de onde ele estava emocionalmente, que não era emoção. Porque olha como pode cair fácil numa autocomplacência. Tipo, eu vou me espelhar, eu vou emprestar meu olhar de fora para o olhar de dentro. Isso não dá certo, não, isso é um ruído. Então eu vejo que faz um autor, a digital, esse talento, ter uma memória, ter uma vivência real de situações assim, e tá dentro disso, o personagem está vivo. Então eu vejo assim, eu tô falando da identidade. Então se eu preciso da minha identidade como escritor para que o meu personagem tenha uma identidade como um personagem artístico.
Então ele é real, ele é naturalista, sim, mas ele também, o meu personagem tem que ser autoral. Eu tenho que ser autoral, meu personagem tem que ser autoral. Ele tem que expandir isso dentro da realidade daquele contexto. Eu estou tentando não falar, porque o Cortázar, quando escreveu O Cris deve ser uma criança, né? 5 últimos poemas para o Cris. A gente até imagina 5 últimos poemas para o Cris. Imagina até a idade do Cris. Não sei, eu não li quem é o Cris. Mas me parece que são os últimos poemas de uma idade tal do Cris. Depois vai ser um outro Cris. Então, 5 últimos. Por que você vai falar os 5 últimos poemas para o Cris? Estou escrevendo poema. Eu lembro meu sobrinho Lucas, quando ele tinha 3 anos. Hoje ele tem milhões de habilidades, inclusive artísticas, e muita facilidade, né? Com o público e trabalhos manuais, assim, delicados, finos, bom gosto. E ele tinha 3 anos, eu punha ele nas costas e ia para a esquina lá da rua Curuzu. E eu, na época, fazia muito cenário de teatro e figurinos, tinha um guarda-roupa lotado. Mas imagina, como se fosse, quando fala uma lata de sardinha, né? A coisa é comprimida, ar comprimido. O guarda-roupa tinha tanto figurino que a coisa era como se fosse um waffle, como se fosse maciço. Então eu dava um jeito de encaixar cada vez mais um cabide e empurrava lá e empurrava. Aquilo era colorido. Você abria o guarda-roupa, ele era um quadro, uma assemblagem contemporânea, uma colagem. Porque tudo, não vou falar que era dobradinho, encaixado com essa perfeição, não é isso. Mas era preciso que aquilo entrasse no guarda-roupa e que aquilo fosse fácil. O guarda-roupa tinha gavetas, as gavetas eram puxadas, elas eram cheinhas de bijuteria. O Dani Manzini, que me repassou um brechó de Bauru, um brechó anos 70, chique, inteiro. Era da mãe de uma pessoa que eu acho que era a namorada dele na época, uma coisa assim, que tinha e queria doar para um grupo de teatro. E eu representava para o Dani, naquela época, o único grupo de teatro que ele conhecia. E ele não estava errado, né? Eu já falei isso, acho que uma outra vez. O Dani tem uma digital de diretor. Eu queria ter de ator, de escritor. A digital. Vou ler de novo. Então, agora eu escrevo pássaros. Eu não vejo eles chegarem, eu não escolho, de repente eles estão lá. Eles são isto. Um bando de palavras posando uma a uma no fio da página. Chiar, bicar, chuva de asas, e eu sem pão para lhe dar. Só deixando-os vir. Talvez seja uma árvore, ou talvez seja amor. Cinco últimos poemas para o Cris, Júlio Cortázar. Olha a identidade do Júlio Cortázar como autor. Ele está falando sobre o escritor. Agora eu escrevo pássaros. Ele não tem autonomia, ele é uma árvore, ele é amor. Ele só vê, ele não tem pão para dar. Ele, um a um. As palavras, uma, outra, outra, outra. Olha a identidade como autor.
transcende a verdade do naturalismo, entende? Já não importa mais se é uma coisa realismo fantástico. Isso não tem nada de realismo fantástico. Olha, agora eu escrevo pássaros. Sabe? Estou tentando fazer as dobradiças do Hanfuk e domar o alumínio. Alumínio de alça. É legal falar isso, porque sempre tem uma historinha, né? Aquelas... Como as coisas são, né? A indústria. O que é a indústria? O artesão medieval, né? Das guildas. Guildas. É isso? E depois virar uma coisa da produção em série fordista, né? Produção em escala. Mas primeiro a concepção de domar o material e criar um produto, um produto, um produto utilitário, né? Então a antiguidade até hoje, depois o requinte, como que é isso? Então eu trabalho com coisas simples, né? Não com material muito pesado, não uso solda, material que eu consigo domar, que eu venho do papel, né? Do desenho. Eu vou terminar esse vídeo, mas eu queria falar a última coisa, eu vou mostrar. Aqui vira, não tá virando mais. Ah, não vira porque não tá virando nada. Vamos ver. Tentando fazer, sabe? Ó, não é nada demais, mas perceba, se eu dobrar demais isso daqui, ó, ele tem que girar aqui, mas ele vai estar apertado, ele vai travar um pouco aqui. Ele quebra o alumínio, enfraquece também, então tem uma medida. Tô fazendo ainda, concebendo como que vai ser, vai ter o parafuso aqui. Isso aqui tem que aguentar força. Bom, em suma, é praticamente inventar a roda toda vez, sabe? É toda vez inventar. Por que eu tô falando isso? Primeiro tem que esperar